Muito lindas. Parabéns, crianças, parabéns, professores, parabéns, pais aqui presentes. Já quero convidar as crianças a saírem para as suas classes, as que não saíram ainda. Glória a Deus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fazermos mais uma oração ao nosso Deus, pois de fato nós precisamos estar sempre pedindo a Ele forças, sabedoria, graça, para bem vivermos aqui nesta terra. Amém? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, neste momento nós queremos Te agradecer por podermos Te chamar assim, Senhor, de nosso Pai. E agora também queremos pedir, Pai, uma bênção especial sobre cada um daqueles que aqui está, sobre cada um daqueles que aqui chegou, que necessita, Pai, de Ti, em alguma área da sua vida. Na verdade, nós somos necessitados do Senhor em todas as áreas da nossa vida, e precisamos reconhecer isso como fazemos agora, na Tua presença, Pai. Então, vem abençoar cada um, vem abençoar as crianças, os professores, professoras, como também a nós, que agora vamos tirar um tempo para meditarmos em Tua palavra, continuarmos Te adorando, Senhor, como fizemos com os louvores, somente que agora será por meio da atenção, da meditação na Tua lei. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos transforme mais e mais, pois somos necessitados de transformação. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se por um acaso eu perguntasse essa noite, na opinião de vocês, quem é o melhor pai da terra, eu creio que a discussão seria grande, porque praticamente todos iriam dizer que o melhor pai da terra é o seu, quando todos nós sabemos que o melhor pai da terra foi o meu, né? Mas cada um ia dizer que o melhor pai da terra foi o meu, por isso e por isso. E de fato, todos os pais da terra são maravilhosos, e eu gostaria de, nesse momento, inclusive, pedir uma salva de palmas para todos os pais terrenos. Glória a Deus. Porém, se eu perguntasse para vocês, quem é o melhor pai de todos, aí eu creio que a discussão não existiria. Por quê? Porque eu creio que todos nós acreditamos que o melhor pai de todos, quem é? É o nosso Deus e Pai. Quer ver? Quem concorda comigo que o melhor pai de todos é o nosso Pai celestial, é o nosso Deus? Levanta a mão. Então, se você deu uma salva de palmas para os pais terrenos, dê agora mais forte ainda para o nosso Pai celestial. Eita Deus, é mais forte ainda. Glória a Deus. Louvado seja Ele eternamente. Ele merece, Ele é digno. Sendo assim, quem os pais terrenos deveriam querer imitar? Se o melhor pai que existe é o nosso Pai celestial, com quem os pais terrenos deveriam querer parecer? Com um ator de Hollywood? Com um influencer? Não. Os pais terrenos deveriam querer parecer com o Pai celestial. Ah, pastor, mas não tem como eu parecer com Deus. Não. Ele é perfeito. Como é que eu vou me parecer com Deus, um pai perfeito, eu sendo um pai pecador? Tem como eu parecer com Deus? Não. Quem disse que não? Não dá para nós sermos iguais a Deus. Não, iguais não. Mas parecidos, sim. Semelhantes a Deus, com certeza. E eu vou mostrar para você, inclusive,
que não é muito difícil de nós conseguirmos isso. Conseguirmos ser pais parecidos com Deus, imagina só. Antes, porém, de mostrar como nós podemos alcançar isso, eu queria que você entendesse os motivos, porque nós deveríamos desejar ser pais que parecem com Deus. Primeiro motivo é por causa da alegria que isso vai trazer para Deus. Qual é a alegria de um pai? Se não ouvir alguém dizendo: olha como ele parece com você. A maior alegria de Deus é nós sermos semelhantes a Ele, sabia? O maior desejo de Deus é que nós nos pareçamos com Ele. Então imagina a alegria que Deus vai sentir no coração dele, quando ele perceber, pai, que você decidiu sair daqui essa noite, procurando se parecer com Ele. Isso vai trazer alegria para o coração de Deus. Isso é o que nós mais queremos hoje, não é? Trazer alegria para o coração de Deus. Quem quer trazer alegria para o coração de Deus? Então nós trazemos alegria para o coração de Deus quando nós decidimos seguir os passos dele, quando nós decidimos nos parecer com Ele. Porém, outro motivo, porque nós temos que desejar ser semelhantes ao nosso Pai Celestial, é por causa do bem que isso vai trazer para os nossos filhos. O bem que isso vai trazer, deixaram um rádio aqui. O bem que isso vai trazer para os nossos filhos. Imagina aí os nossos filhos percebendo que tem alguém parecido com Deus na casa deles. Alguém parecido com Deus não maltrata os filhos, não. Alguém parecido com Deus não traz sofrimento desnecessário para os seus filhos, não. Então, o melhor que nós podemos querer para os nossos filhos é sermos pais que se parecem com Deus. Porque assim eles serão amados, eles serão cuidados, eles serão bem tratados. Mas outro motivo, porque eu e você deveríamos nessa noite querer sermos semelhantes a Deus, é por causa da tranquilidade que isso vai trazer para a nossa consciência. Porque o fardo, escute isso, o fardo de ser um pai ruim pesa demais. Tem pai que hoje não está sentindo, não. Tem pai que hoje despreza os filhos, não liga para os filhos, não cria os filhos, achando que vai ficar tudo bem. Mas um dia a conta vai chegar. Um dia o fardo, o peso de não ter sido um bom pai vai chegar. Agora imagina você, procurando ser um pai parecido com Deus. Lá na frente, quando o fim estiver chegando, você vai poder olhar para trás. E você vai ter a consciência tranquila. Eu fui o melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Porque eu fui um pai parecido com o meu Deus. Eu fui um pai semelhante ao meu Deus. Sem falar que o pai mais amado que existe é o Pai Celestial. Então, quanto mais parecidos com Deus, mais amados de verdade nós seremos pelos nossos filhos. E nós queremos ser amados pelos nossos filhos, não queremos? Nós queremos que eles reconheçam o nosso esforço. Então, quanto mais parecidos com Deus, mais eles vão poder reconhecer que nós os amamos. Então, existem muitos motivos porque eu e você deveríamos nessa noite desejar sermos pais semelhantes a Deus. Eu quero hoje então meditar com você em algumas características de Deus que nós podemos imitar a fim de sermos mais semelhantes a Ele. Algumas características de Deus que nós... Entrega ali, entrega, Gabriel. Senão eu vou querer atender. Gabriel, entrega ali, por favor. Vou querer atender e pode ser que seja cobrança, né? Então eu quero falar hoje sobre algumas características que nós podemos imitar, características de Deus, que nós podemos imitar a fim de nos parecermos mais com Ele. E é claro que se eu fosse falar aqui de todas as características do Senhor que nós podemos imitar,
Aí vocês iam embora e eu ia ficar aqui falando sozinho a noite inteira para ninguém. Eu acho que até minha mulher ia embora para casa, porque são muitas as características que o nosso Pai Celestial tem. Então, por questão de tempo, para não demorar muito, para vocês poderem tirar foto no final, hoje eu quero mencionar apenas 2 ou 3 características de Deus que começam com a letra P e que nós podemos imitar a fim de nos tornarmos pais parecidos com Ele. Lembrando que eu vou me dirigir hoje, porque hoje é o dia dos pais, né? Eu vou me dirigir hoje principalmente aos pais. Mas o que eu vou dizer também vai se aplicar muito a quem ainda não é. A quem ainda não é pai, viu? Mas vai ser. Como também eu vou me dirigir também a quem nunca vai ser pai. Por exemplo, as mães nunca serão pais, né? Ficaram assustados, né? As avós, as tias, as professoras, quem nunca vai ser pai também tem muita coisa aqui para a gente aplicar na nossa vida. Quem quer ser um pai parecido com Deus, que decisões nós devemos tomar? Primeira, para ser um pai parecido com Deus, decida ser um pai presente. Decida ser um pai presente. Alguns estudiosos, eles têm procurado dar nomes às diferentes épocas nas quais os seres humanos têm vivido. E um dos nomes que a nossa sociedade mais tem recebido, de alguns estudiosos, é o nome de sociedade do consumo. Os estudiosos, os historiadores, os filósofos estudaram a nossa época e eles colocaram, um dos nomes que eles colocaram na nossa época, na nossa sociedade de hoje, na qual nós estamos vivendo, é o nome de sociedade do consumo. Por quê? Porque para muitas pessoas tem se tornado mais importante consumir algo do que mesmo ser algo. Hoje em dia é muito mais importante para algumas pessoas o que você consome, o que você compra, do que mesmo aquilo que você é. A característica que você tem, aquilo que você é interiormente, aquilo que você é na sua essência. As pessoas hoje estão muito preocupadas em comprarem coisas, em adquirirem coisas, pensando que isso vai trazer valor para elas. Por causa disso, o nome da nossa sociedade tem sido chamada de sociedade do consumo. É uma sociedade que está preocupada em consumir, em ter, em comprar, em adquirir, em parcelar e às vezes pagar. Então, essa é uma característica da nossa sociedade atual. Por causa disso, alguns pais, influenciados pela sociedade, têm achado que a principal coisa que eles podem fazer por seus filhos é darem presentes para eles. Alguns pais têm achado que a melhor maneira de demonstrar amor por um filho é consumindo algo por ele, é comprando algo e dando para ele. E você vê isso nas propagandas, por exemplo, de Dia das Crianças. As propagandas do Dia das Crianças, por exemplo, normalmente elas nos incentivam a fazer o quê? Elas nos incentivam a demonstrar o nosso amor por nossos filhos, comprando algo para eles, adquirindo algo para eles. Quanto mais caro o presente, maior o amor que um pai tem por um filho. O pai que dá um carro para o filho, eita, esse é o pai que ama. Quanto mais caro o presente, na sociedade do consumo, maior o amor. E tem algum problema em dar presente, pastor? Claro que não. Inclusive, todos os anos aqui na igreja, nós procuramos comemorar o Dia das Crianças e convidar as crianças do bairro. E nós nos esforçamos para dar um presente para cada uma delas.
Mas o que nós precisamos entender, igreja, amigos aqui presentes, que nós precisamos entender é que mais importante do que dar um presente é estar presente. Mais importante do que dar presente para o filho é estar presente com o filho. E aí eu pergunto para vocês, nós já sabemos que Deus é Pai, porque a palavra dele nos mostra. Mas será que Deus é um Pai presente? Sim ou não, igreja? Deus é Pai presente? E como é? E como nosso Deus é presente? Ele é presente quando ninguém mais é. Quando ninguém mais estiver com você, saiba que o teu Pai Celestial ainda vai estar. Lá no Salmo 46, verso 1, por exemplo, diz que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E essa palavra bem ali significa muito presente, verdadeiramente presente, sempre presente nas tribulações. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, é um Pai presente. E qual é o benefício que a presença de Deus traz para nós? Quem aqui já se sentiu melhor em algum momento da sua vida só em saber que Deus está com você? Quem aqui já se sentiu melhor? Não precisou Deus fazer mais nada. Só em você saber que Ele está com você, você já se sentiu melhor. Quem aqui? Só em sentir a presença de Deus, você já se sentiu uma pessoa melhor? Irmãos, o sentimento da presença de Deus, só Ele já nos torna, já é capaz de nos tornar filhos melhores. Só o sentimento da presença de Deus é capaz de nos tornar filhos melhores. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós criamos mais coragem, sim ou não? Quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos tornamos pessoas mais obedientes, nós nos tornamos pessoas mais fortes, só em sentir que Deus está conosco, que Deus está presente na nossa vida, a nossa vida já melhora, nós já nos tornamos filhos melhores de Deus. Sendo assim, trazendo isso agora para a terra, a nossa presença como pais já é capaz de tornar os nossos filhos pessoas melhores. Só em nós estarmos com eles, igreja, só em nós estarmos presentes quando podemos, isso já pode tornar os nossos filhos pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas mais corajosas, pessoas mais tementes a Deus. Você está entendendo isso? Assim como Deus pode nos tornar melhores só quando nós sentimos a presença dEle, quando os nossos filhos sentem a nossa presença, isso já pode ajudá-los de uma forma ou de outra. E é claro que isso tem que ser feito de forma equilibrada. Também não é para a gente carregar o filho nos braços a vida inteira. Tem que ser feito com equilíbrio. Tem que ser feito sem exagero, tem que ser feito sem excesso. Por quê? Porque os nossos filhos vão crescendo, e é natural que à medida que eles vão crescendo, eles necessitem de momentos sozinhos. Eles necessitem de momentos a sós, até para eles poderem crescer bem, para eles poderem se desenvolver. Então não é sempre que nós devemos estar ali, presentes com os nossos filhos, para o bem deles mesmos. Porém, vão existir momentos em que a presença vai ser essencial. Por exemplo, pastor, momentos de alegria dos nossos filhos, nós temos que estar presentes. Momentos de desafio, de mudança,
Pai tem que estar lá, presente. É um desafio para o meu filho. Momento de dificuldade, momento de provação. Se for possível, o pai tem que estar lá, presente com o seu filho. Inclusive, alguns anos atrás, igreja, eu passei por dois dos momentos mais difíceis de toda a minha vida. E veio um depois do outro. Momentos muito difíceis. E foi muito importante eu saber que dentre as pessoas da terra que estavam presentes na minha vida, uma delas era o meu pai terreno. Não que ele sempre esteve, viu? Minha história com meu pai nem sempre foi de proximidade, não. Desde os 7 anos, ele e a minha mãe se divorciaram. E muita parte da minha vida, eu passei longe do meu pai. Mas, recentemente, Deus nos deu o privilégio de nos aproximarmos. Foi um grande privilégio que eu recebi. E em momentos difíceis da minha vida, várias pessoas estavam presentes e me ajudaram. Inclusive, o meu pai terreno. Inclusive, o meu pai terreno. E sabem, alguns anos atrás, eu entrei para o grupo daqueles cujo pai terreno não está mais entre nós. Faz alguns anos que o meu pai partiu. E esse é justamente um motivo a mais, porque nós pais temos que estar presentes com os nossos filhos. É porque, diferente de Deus, nós não somos imortais. E os nossos filhos também não são. Nós não somos imortais, por mais que às vezes achemos que somos. Não, isso aqui eu vou deixar para depois. Aquele abraço eu vou deixar para depois. Aquela ligação eu vou deixar para amanhã. Aquele eu te amo eu deixo para a semana que vem. E talvez a semana que vem não vai chegar na minha vida ou na vida de um filho. Inclusive, hoje é dia dos pais. E você tem o seu pai vivo esta noite. Talvez ele está presente aqui ou ele está na sua casa. Deixa eu te dar um conselho. Tira uma foto com ele. Tem um local aqui para tirar foto. Se quiser tirar foto aqui. Se não, tira foto em algum canto. Conselho que eu dou. Um dia, essa foto que você não tirou pode fazer falta para você. Aproveita. Porque os nossos pais, eles não são imortais, como nós também não somos. E essa não é a única diferença entre nós e Deus. Nós também não somos, sabe o quê? Onipresentes. Como o nosso Deus é. Ele é nosso Pai Celestial e Ele está presente em todos os lugares. Nós não. Nós só podemos estar em quantos lugares ao mesmo tempo? Segundo a física, apenas um. Deus não, Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no Japão, nos Estados Unidos, está nos planetas que a gente nem conhece. Deus está presente em todos os lugares. Nós não. E o que é que isso significa, pastor? Significa isso que eu vou dizer para você agora. Em alguns momentos, para estarmos com os nossos filhos, nós vamos ter que decidir não estar em outro lugar. E é aí que a gente erra. Porque entre estar com os nossos filhos e não estar, muitas vezes a gente olha para o relógio, olha para a agenda, olha para as contas, e o que é que a gente decide? Não estar com os nossos filhos. Não está. E às vezes realmente não dá. Às vezes o filho tem que entender que não dá. Não é a ocasião, não é o momento. Ei, mas tem muito momento que o certo era estar com ele, com ela, com eles. E a gente prefere não. Porque tem algo mais urgente para fazer. Tem algo mais importante para resolver. E aí vem, sabe o quê? O arrependimento.
É que nem a história ilustrada que uma vez eu li, de um pai de negócios que teve um filho. E aí o filho começou a crescer. Era bem pequeno. Chegava para o pai querendo brincar com o pai. Chegava nos pés do pai, queria brincar com ele. E aí o tempo passava. Ele fazia um desenho e trazia para o pai. Aconteceu algo interessante com ele, ele queria contar para o pai. Ia ter um jogo no colégio, ele convidava o pai. E sabe o que o pai ia dizendo para ele? Agora não, filho. Papai está ocupado. Agora não, filho. 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 Aí o filho cresceu. E começou a andar com pessoas erradas. E começou a fazer coisas erradas. Aí o pai tomou um susto. Se preocupou. E foi atrás do filho. Filho, o pai tem que conversar com você. Estou ficando preocupado. Aí sabe o que o filho respondeu para o pai? Agora não, pai. Agora sou eu que estou ocupado. Agora sou eu que estou ocupado. Eu não estou dizendo que os erros dos pais justificam os erros dos filhos. Se você, filho, acha que Deus vai perdoar você por causa que os seus pais erraram, você está enganado. Deus vai julgar cada um individualmente pelos erros que cada um cometeu. Mas se a presença de Deus é importante para mim como filho, por que eu não imito isso e procuro levar a minha presença para os meus filhos, dizendo não para algumas coisas que eu posso dizer em alguns momentos da minha vida? Isso é importante, mas estar presente com meu filho também é importante. E eu vou procurar estar nesse momento da vida dele. Aí você diz, pastor, mas meu filho já cresceu, meu filho já mora longe. Ô bênção, que a tecnologia da sociedade do consumo avançou. E agora existem os smartphones que até chamada de vídeo são capazes de fazer. Substitui a presença real, uma chamada de vídeo, um áudio? Não. Se der para estar lá, em outro país, vai lá visitar. Em outra cidade, vai lá, faz o esforço. Mas se não der, usa a tecnologia que Deus colocou na tua mão. Esteja presente da forma que Deus permitir que você esteja. Essa é a primeira decisão que nós podemos tomar para sermos pais parecidos com Deus. Sermos pais presentes, estarmos presentes com os nossos filhos. Em segundo lugar, para ser um pai parecido com Deus, é o que nós queremos, é o que nós mais queremos. Decida ser um pai, sabe o quê? Com a letra P. Professor. Primeiro, presente. Segundo, professor. Deus é um pai professor? Sim ou não? O melhor de todos. O melhor professor que existe. Deus está constantemente procurando meios e motivos para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Deus é o melhor pai professor do mundo. Tanto é que quando o filho dele veio para a terra, qual foi um dos principais nomes que Jesus recebeu? Ele foi chamado de quê? Mestre. Mestre, aquele que ensina, professor por excelência. Então Deus é o nosso pai professor.
Então, se Deus é um pai professor e nós queremos nos parecer com ele, qual é a segunda decisão que nós temos que tomar como pais? De também sermos pais professores. Não pais que dizem o que os nossos filhos querem ouvir. Porque aí nós seríamos candidatos políticos, né? Quem diz o que o outro quer ouvir é candidato político. Nós seremos pais professores que vão dizer não o que os filhos querem ouvir, mas o que os filhos precisam ouvir de cada um de nós. Só que é aí que entra o problema, pais aqui presentes. Muitas vezes, quem está ensinando os nossos filhos não somos nós. Inclusive, onde estão as mulheres aqui presentes? Levanta a mão aí, as mulheres aqui presentes. Glória a Deus. Eu queria dizer que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida das mães, das avós, das tias, das professoras. Sabe por quê? Porque muitas vezes, vou usar uma linguagem da academia aqui. Muitas vezes, quem está botando força para levantar o estife, é esse o nome? Quem está botando força para levantar o estife da educação dos filhos, são as mães. As mães que estão se esforçando para levantar o ensino dos filhos. E louvado seja Deus, porque tem mãe que está fazendo isso. Porque às vezes o pai não quer fazer. Mas na verdade, se eu disser para vocês que Deus não colocou os halteres do ensino infantil na mão das mulheres, e sim na mão dos homens, a barra pesada de Deus para o ensino dos filhos, Ele não colocou nos ombros das mulheres, Ele colocou nos ombros dos pais, Ele colocou nos ombros dos homens. Os homens são para Deus os principais responsáveis por serem os professores dos seus filhos. Eita, teve mãe aí batendo palma, viu? Glória a Deus. Cadê os pais batendo palma? Não estou vendo, não. É verdade, irmãos. Deixa eu dar um exemplo. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra para pais ali não é pais no sentido genérico, pai e mãe, os meus pais, não. Palavra pais ali, vós pais, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra que Paulo usa ali é pater, de onde vem a palavra paternidade, pai do sexo masculino. Paulo está colocando a carga maior do ensino dos filhos, não nos dois, não na mulher, não na mãe, mas no pai, no homem. Ele é o professor principal da sua casa. É claro que o pai não vai conseguir fazer isso sozinho. É claro que o pai vai ter que ter ajuda. Inclusive, nas próprias salas de aula, se eu não me engano, nas creches por aí, parece que sempre tem duas pessoas, não é? Tem o professor e tem o quê? Auxiliar ou o auxiliar. Na maioria das vezes é a. Então, o pai precisa de ajuda. O que nós temos que entender é que na sala de aula da nossa casa, o pai é o professor e a mãe é a auxiliar. Deveria ser assim nas nossas casas. Deveria ser assim na nossa sociedade. Deveria ser assim na nossa igreja. Deveria ter mais professor
homem do que mulher ensinando, mas louvado seja Deus pelas mulheres que se levantam. Se os homens não querem, elas vão ganhar o galardão deles. Mas o principal responsável sou eu. Deus coloca essa carga em mim. O principal responsável é você. Ah, mas eu não quero. Direito seu. Se prepare para o dia do juízo, porque ele vai vir. Pastor, mas como é que eu vou ensinar os meus filhos, pastor, se nem o 2º grau completo eu tenho? Meu filho tem faculdade. E daí? Deus já sabia que a gente ia arrumar um monte de desculpa. Aí ele preparou o plano de aula completo de como nós podemos ser pais, professores excelentes. Onde é que está esse plano de aula, pastor? Eu quero seguir ele a partir de hoje. Ele se encontra lá em Deuteronômio. Agora eu vou querer que você abra lá. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. A maioria das minhas mensagens eu me dedico apenas a uma passagem. Hoje eu estou citando algumas passagens. Porque é um sermão temático, é um tema. Por isso nós estamos vendo várias passagens. Então, olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Quinto livro da Bíblia. Eu sei que vocês já sabiam, mas que eu gosto de dizer mesmo, né? Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, diz assim: Ouve Israel. Israel é o povo de Israel, não é a pessoa. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, nesse texto pequeno, Deus ensina 3 passos simples e diretos para ser um pai professor que o seu filho precisa. Primeiro passo: ame ao Senhor com tudo o que você tem. Quer ser um pai professor que o seu filho precisa? Não começa com ele, começa com você. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que amar a Deus para ser uma bênção na vida dos meus filhos. Segundo passo: coloca a palavra de Deus. Onde? Deus manda colocar a palavra de Deus onde? No painel do carro, na estante da sala, até o próximo domingo, em cima da mesa, da escrivaninha. Onde é que Deus manda colocar a palavra, igreja? Estas palavras estarão no teu coração. Não é nem só na cabeça não, é no coração. Como é que a palavra de Deus vai estar no meu coração, pastor? Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai estar no teu coração. Primeiro passo: ame a Deus. Segundo passo: guarde a palavra no coração. Aí vem o terceiro passo e último: compartilhe esta palavra que está no seu coração em momentos do seu cotidiano com o seu filho. Ele vai dizer, quando você estiver sentado, compartilhe a palavra de Deus com ele. Quando você estiver andando com ele de carro, compartilha algo da palavra de Deus com ele.
É errado ter momentos marcados para ler a Bíblia para o filho? É não. Mas muitas vezes vão ser nos momentos não marcados que vai ficar mais marcado no coração dele a palavra. Eu lembro a primeira vez que o Tiaguinho disse que ele sentiu a presença de Deus e chorou. Foi quando faltou energia aqui na igreja e o culto continuou. Não sei quantos lembram. Mas faltou energia aqui na igreja, a igreja continuou cantando. Depois nós pregamos a palavra e foi um culto maravilhoso. Ou seja, Deus vai falar para os nossos filhos nos momentos marcados, mas Ele também vai falar nos momentos não marcados, nos imprevistos da vida, nos acidentes da vida. Andando com o filho, compartilha algo da palavra de Deus que Ele trouxer ao teu coração. É assim que nós ensinamos. É difícil. Para quem não toma o primeiro passo e o segundo se nós não amarmos a Deus e não guardarmos a palavra no coração, não vai ter como ensinar filho, não. Mas se nós amarmos a Deus e guardarmos a palavra no coração, vai ser fácil sermos professores dos nossos filhos. Pais, vocês têm ensinado a palavra de Deus para os seus filhos? Você tem ensinado a palavra de Deus? Ou você tem esperado que outra pessoa faça aquilo que Deus te deu a responsabilidade de fazer? Ah, pastor, mas o meu filho já sabe mais de Bíblia do que eu. Mas ele precisa aprender algo que talvez só você sabe. E você vai compartilhar com ele. Você vai compartilhar com ela. Essa é a segunda decisão, irmãos. Se nós quisermos ser pais parecidos com Deus, vamos decidir ser pais professores. Pais presentes, pais professores. E para concluir, para ser um pai parecido com Deus, decida ser um pai puro. Decida ser um pai puro. Eita, agora que ficou difícil. Algumas pessoas podem até achar besteira falar de pureza no Dia dos Pais. Mas se tem uma coisa que a nossa pureza não é besteira. Na verdade, existem ótimos motivos para nós querermos ser homens puros aos olhos de Deus. Estou falando puros de pensamento, puros de prática, puros naquilo que nós assistimos, na televisão, na internet, aquilo que nós praticamos, para onde nós olhamos. Tem toda a importância sermos pais puros. Sabe por quê? Primeiro motivo, porque o nosso Pai Celestial é puro. Na verdade, Abacuque 1:13 vai dizer: tu és tão puro de olhos, que nem o mal tu podes contemplar. Eu acho interessante esse versículo porque Abacuque fala da pureza de olhos do Senhor. E onde é, homens, que a nossa impureza começa? Onde é, homens, que nós começamos a pecar, que nós começamos a cometer o pecado de impureza? Por onde é? É pelos nossos olhos. É quando nós olhamos para onde nós não devemos olhar. A impureza entra na nossa alma e aí ela se vai para outros membros do nosso corpo. Mas tem alguém que pode me ajudar. Tem alguém que pode te ajudar a ser puro. Aquele que é puro de olhos. Ele vai nos ajudar a também sermos puros de olhos. Puros de coração. Quem acredita que Deus pode nos ajudar a sermos homens santos, homens diferentes, homens puros, Deus pode nos ajudar. Então, o primeiro motivo é porque Deus é puro. Mas tem um segundo motivo. É porque a nossa pureza, ela afeta não apenas a nós, mas ela afeta também a nossa família. Inclusive, isso foi algo que nós vimos muito nesses 2 últimos domingos pela manhã. Que aquilo que nós fazemos, o pecado que nós cometemos, ainda que ele traga prazer para nós, ele também vai trazer sofrimento para nós e para os outros.
Hoje, inclusive, o diácono Gilson, ele contou a história de uma família que ele conheceu, na qual os membros da casa estavam vendo vultos. Os membros da família estavam vendo vultos dentro de casa, e ninguém sabia o que era. Depois descobriram que um dos membros da família estava assistindo pornografia dentro do lar. Não sei se era o pai ou não, mas ele estava vendo pornografia dentro do lar, vendo vídeos indecentes, e lá fora ele estava praticando aquilo que ele assistia dentro de casa. E aí o inimigo estava tomando de conta. O inimigo estava se apossando do lugar que estavam dando para ele. A boa notícia é que quando o pecado foi confessado e abandonado, o inimigo bateu em retirada e a paz voltou a reinar naquele lar. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Que nós decidamos ser pais puros. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou ser puro só por causa dos meus filhos? Só porque pode afetá-los? Só porque pode prejudicá-los espiritualmente? Só porque eles vão ver o meu exemplo e vão seguir? Não! Não é só por causa dos filhos, não. É por sua causa também. É para o seu bem também. É para a minha salvação também. O que eu estou querendo dizer é que os nossos filhos são um motivo a mais para nós procurarmos ser pessoas puras. Além dos motivos que eu já tinha. É como às vezes eu digo para quem sobe no altar para apresentar um filho. Eu digo, olha, se antes você tinha motivo para ser crente, agora você tem ainda mais. Porque se você se desviar dos caminhos do Senhor, talvez você não se desvie sozinho. Talvez o seu filho, a sua filha vá com você. Então preste atenção. Se você já era crente antes, seja mais crente ainda a partir de agora, entregando esse filho ao Senhor. Então nós temos que ser puros, porque como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a vencerem um pecado que nós não estamos vencendo, igreja? Como é que eu vou chegar para o Tiaguinho e dizer, Tiaguinho, você tem que ter os seus olhos puros, não pode ficar olhando para a mulher com intenção impura, se quando eu vou deixar ele no colégio de moto, o meu pescoço falta dar um jeito, olhando para uma mulher que não é minha esposa. E o meu filho vendo aquilo, como é que eu vou ensinar algo de bom para o meu filho, se eu não estou praticando aquilo que eu ensino? Então, para eu ajudar os meus filhos, eu tenho que primeiro ser ajudado por Deus. Eu tenho que ser puro para ensinar os meus filhos a serem puros. E tem alguém que quer nos ajudar a sermos isso. Nessa noite, igreja, nós vimos, portanto, de forma breve, 3 decisões que nós precisamos tomar a fim de sermos pais mais parecidos com o nosso Deus. Precisamos decidir ser pais presentes, professores e puros. Quem quer sair daqui essa noite sendo mais parecido com Deus? Então deixa eu dizer algo para você. Você não vai conseguir. Você não vai chegar nem perto de conseguir, se antes você não tomar uma decisão ainda mais importante na sua vida. Que decisão é essa, pastor? Eu quero ser um pai parecido com Deus. Que decisão eu tenho que tomar antes dessa? A decisão de aceitar ser um filho de Deus. Porque só vai ser um bom pai quem for um bom filho. E um bom filho de Deus. Isso vale para você que até hoje ainda não entregou o controle da sua vida nas mãos do Senhor, para ser o teu Salvador e o teu dono. Hoje eu quero incentivar você a fazer isso. Entrega o domínio da tua vida nas mãos de um pai que não falha, que te ama, que vai estar sempre presente com você,
que vai te guiar, que vai te salvar e ainda vai te levar para o céu. Ele quer perdoar os teus pecados esta noite. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor e se torne um filho de Deus hoje. Não mais criatura como você nasceu, mas filho, filha de Deus. Isso vale também para você que já é crente, mas hoje sentiu que existem áreas na sua vida que precisam ser transformadas, que precisam ser melhoradas. Se você também está tomando essa decisão ou de se reconciliar com Deus, enquanto nós estamos adorando ao Senhor com um louvor, já quero convidar o Ministério de Música aqui à frente. Se você está tomando uma decisão esta noite, seja você pai ou não, se em algo Deus falou com você, ou de se tornar filho de Deus pela fé, de aceitar ser filho de Deus pela fé, ou de ser um filho ainda melhor de Deus, porque Ele é o nosso Pai perfeito, e nós não temos sido perfeitos. Eu reconheço que não tenho sido. Eu quero melhorar ainda mais. Eu quero me parecer ainda mais com o meu Senhor e como o meu Salvador, porque Ele fez tudo por mim. Ele não mediu esforços. Ele foi até a cruz no meu lugar. Como eu vou medir esforços para servir a Ele? Não. Eu vou me entregar por completo, hoje e todos os dias da minha vida. Então nós vamos adorar ao Senhor com um cântico. Enquanto nós estamos adorando, se você está tomando uma decisão, seja ela qual for, você pode ser a única pessoa hoje que está fazendo isso. Mas obedeça ao seu pai. Deixa Ele mandar em você. Deixa Ele te guiar. Não seja um filho rebelde. Não seja um filho orgulhoso. Deixe o Pai guiar você. Pai, estou aqui. Olha para mim.